Capítulo 93 Alma de Tigre. A tesouraria era bem grande e tinha pelo menos alguns milhares de metros quadrados de espaço. Yunti caminhou direto na direção da área de armazenamento de ervas medicinais. Ele ficou bem ao lado de uma grande fileira de prateleiras com gavetas de madeira preta. Com uma farejada de seu nariz, ele falou diretamente: a quarta gaveta de cima na frente. Posicionada à direita na gaveta há 2 pedaços de essência do girassol de sangue com 36 anos de idade, pegue um pedaço. Xiao Baikal ficou chocado no lugar. As etiquetas dessas gavetas de madeira preta que armazenavam os materiais medicinais estavam todas escondidas no letreiro que ficava posicionado bem acima. Se uma pessoa não empurrasse o letreiro para baixo com as mãos, era impossível para ler o que estava escrito nele. Havia em torno de 1000 tipos diferentes de ingredientes medicinais. Se ele não empurrasse o letreiro para baixo, seria muito difícil para ele localizá-los precisamente. E ainda esse doutor gênio que estava a pelo menos 2 passos de distância, que encarava o bosque de gavetas de madeira preta firmemente fechadas, foi capaz de gritar o ingrediente medicinal armazenado dentro. Xiao Baikal avançou e abriu a gaveta. Com certeza, a essência do girassol de sangue estava lá. Embora ele sabia que as habilidades médicas desse excêntrico mão de Deus perfuravam os céus, e ainda assim ficou severamente chocado e ainda mais convencido ao extremo. Ele exclamou silenciosamente, que um doutor gênio, realmente era um doutor gênio, e ele nunca alcançaria esse domínio em toda a sua vida. Yunti caminhou através de quase metade da área de armazenamento de ingredientes medicinais e coletou por volta de 70 ou 80% dos materiais exigidos enquanto não abrindo uma única gaveta durante esse processo. E ainda, a idade e a posição do material medicinal exigido que ele falava, eram certeiros. O espanto e admiração de Xiao Baikal dentro de seu coração crescia mais profundamente com cada porção de ingrediente medicinal que lhe era dito para buscar. Ele era o digno líder dos elders do salão de medicina da maior seita da cidade Lua Nova, e ainda enquanto andava atrás de Yunti com suas costas curvadas e seguindo cuidadosamente suas ordens para buscar as medicinas, ele mesmo não sentia que isso era o mínimo inapropriado. Melhor que isso, ele sentia que isso era um tipo de honra. Os materiais medicinais estão quase certos, onde as dias espirituais estão armazenadas. Yunti disse depois de terminar de selecionar os materiais medicinais. Enquanto carregava a caixa de madeira preta que estava cheia com os ingredientes medicinais, Xiao Baikal caminhou na frente de Yunti e disse respeitosamente: as dias espirituais normalmente são armazenadas junto com os artefatos preciosos, na área mais secreta da tesouraria. Depois que ele terminou de falar, Xiao Baikal levou Yunti para a parte mais profunda da tesouraria. Quanto mais fundo eles iam, mais densa era a concentração da aura espiritual. O que armazenava as gemas preciosas já não era mais madeira preta, mas ao invés disso era jade fria, que era mais de várias vezes mais rara e valiosa que madeira preta. No mínimo 100 prateleiras de jade fria estavam expostas na frente de Yunti, e apenas essas centenas de gemas frias, já eram incalculáveis. Existe um cheiro de cristal dos céus com veias roxas, e a pureza é idêntica ao do que estava no salão mais cedo. Eu assumo que seja o mesmo pedaço. Sim, é exatamente o mesmo pedaço. Nossa seita é apenas uma seita pequena. Para ter um pedaço pequeno de cristal dos céus com veias roxas já é extremamente difícil. Xiao Baikal concordou, e ao mesmo tempo, a admiração dentro de seu coração estava ainda mais, incapaz de crescer mais além. Ingredientes medicinais tinham cheiros que podiam ser identificados, mas a aura espiritual dos cristais preciosos e gemas espirituais não eram concretas como o cheiro dos materiais medicinais. Com uma farejada de seu nariz,
Não apenas esse doutor gênio foi capaz de reconhecer o cristal dos céus com veias roxas, ele também foi capaz de identificar sua pureza. Quanto mais Xiao Baikal ficava em contato com esse doutor gênio, mais inferior ele se sentia. Ele sentia profundamente que esse doutor gênio era simplesmente uma grande montanha cujo cume era imprevisível. Na frente dele, ele não podia nem ser considerado pedaço de lama. Esse pedaço de cristal dos céus com veias roxas originalmente seria usado como oferenda para a seita principal no final desse ano, mas ele foi tirado daqui pelo incidente do jovem mestre da seita. É uma felicidade que o Senhor estendeu a mão, o Senhor não apenas salvou nosso jovem mestre da seita, mas também salvou esse tipo de tesouro divino. Nós realmente não sabemos como pagar o favor que o Senhor nos concedeu. Xiao Baikal falou muito emocionalmente. Oh! Você tem que oferecer tesouros tão valiosos para a seita principal todo ano. Yun-Che perguntou. Ele sabia que a seita filial tinha que contribuir com oferendas para a seita principal. Entretanto, esse tipo de tesouro divino como o cristal dos céus com veias roxas, era extremamente difícil de se adquirir, mesmo para as 4 seitas maiores. Se eles tinham que contribuir com coisas desse nível todo ano, isso seria muito rigoroso. Esse não é o caso. A seita principal estabeleceu que as contribuições de em torno 100.000 profundas moedas roxas é o suficiente. A seita principal nos concederá as pílulas com melhores qualidades que são refinadas na seita principal todo ano. Quanto mais nós contribuímos, mais a seita principal nos dá de volta. Algumas vezes, houve até mesmo profundas técnicas de alta classe e artefatos preciosos. Um ano. 100.000 profundas moedas roxas. Yun-Che engasgou em segredo. Essa seita Xiao era virtualmente um maldito vampiro sugador de sangue. Entretanto, essas seitas filiais ainda assim deviam obedientemente fazerem suas contribuições. De outra maneira, sem as pílulas da seita principal e os presentes que recebiam de volta, a seita se deterioraria lentamente, até mesmo o título seita filial da seita Xiao seria removido, então essa seita filial nem mesmo teria mais alguém para apoiá-la. Quando falando de tesouros de alta classe, Xiao Baikal se lembrou de algo. Ele se virou e apontou na direção de uma espada longa branca pálida que estava no centro da prateleira de armas atrás dele e disse com um rosto de orgulho: Senhor, olhe por favor, o nome dessa espada é Alma de Tigre, e é o tesouro valioso número 1 que a seita principal nos concedeu durante esses anos. Ela também é o único profundo artefato da Terra dentro dessa cidade Lua Nova, e era extremamente rara mesmo na seita principal. Há rumores de que ela foi forjada pelo Elder líder dos Fereros de Espadas. O corpo da espada foi infundido com o poder do profundo núcleo de um profundo tigre branco da terra junto com sua alma ainda não dispersa, e pode facilmente cortar profundos artefatos abaixo do domínio profundo da terra. Se brandida com profunda energia, uma pessoa pode até mesmo ouvir levemente o rugido de um tigre. O líder da seita sempre considerou esse como um dos tesouros mais preciosos nesses anos recentes, e até ele mesmo não quis usá-la. Ele apenas espera para presenteá-la ao jovem mestre da seita em seu grande dia de casamento, então o jovem mestre da seita se tornaria um tigre que terá crescido asas. Essa espada Alma de Tigre tinha um comprimento de 3 pés e 3 polegadas. Todo o corpo da espada era branco, e ainda não era um branco brilhante como o de um pedaço de jade, mas ao invés disso, um tipo de branco pálido esquisito. O corpo da espada não era regular e estava levemente distorcido. Sob um olhar de perto, ela parecia como se tivesse sido feita por juntando os ossos pedaço por pedaço.
Embora ele estava bem longe, ele podia sentir fracamente que o corpo da espada estava emitindo um tipo de aura hostil que faria uma pessoa extremamente inconfortável. E isso, atualmente era uma profunda espada da terra. Ela realmente é uma espada muito boa. Yunti olhou para a espada alma de tigre e concordou lentamente. Já que o Senhor disse isso, o jovem mestre da seita definitivamente gostará muito dela quando a hora chegar. Respondeu Xiao Baikal. Depois de fazer Xiao Baikal buscar um pedaço de uma jade espiritual escarlate extremamente pura e um pedaço de jade espiritual da água, todos os materiais exigidos foram reunidos. Yunti não mostrou o mínimo interesse nessa tesouraria, e andou claramente na direção da saída da tesouraria. Durante todo o processo, ambas suas mãos tinham sempre ficado para trás em suas costas. Tudo foi pego por Xiao Baikal, ele nunca tinha nem mesmo tocado na caixa. Depois de sair da tesouraria, Yunti se apressou direto na direção do salão de medicina. Xiao Baikal, que ficou de guarda do lado de fora, recitou tudo o que tinha acontecido dentro da tesouraria para Xiao Tianan do início ao fim, e não podia parar de elogiar essa habilidade de Deus de identificar através das gavetas junto com sua integridade empolgante de não tocar em nada. Xiao Tianan, entretanto, sorriu calmamente e disse: esse é exatamente o estilo de um expert. Além do mais, com o nível de Wang Fu Rei e experiência, além do cristal dos céus com veias roxas, provavelmente não houve nada que ele achou valioso em toda a tesouraria. Suspiro, falando nisso, eu até mesmo duvidei de sua identidade como Wang Fu Rei. Agora, eu absolutamente não acreditaria mesmo se você me dissesse que ele não é Wang Fu Rei. Involuntariamente, Yunti já tinha ficado na filial da seita Xiao por 3 dias. Nesses 3 dias, Xiao Tianan e Xiao Luosheng passaram cada um desses dias em espanto e surpresas agradáveis. Para reparar completamente os meridianos rompidos, originalmente era simplesmente impossível sem contar com os cristais dos céus com veias roxas. Mesmo com os cristais dos céus com veias roxas, não seria possível de fazê-lo tão perfeitamente, e levaria no mínimo um período de alguns meses. Mas, com apenas 3 dias, e somente 3 dias, todos os meridianos rompidos de Xiao Luosheng foram ligados novamente, e se tornavam mais e mais vigorosos. A extensão da recuperação foi tão grande que era quase impossível para eles acreditarem mesmo quando eles viam com seus próprios olhos. Para esse doutor gênio que tinha descido dos céus, eles o divinizavam ainda mais. O avô que saia da boca de Xiao Luosheng era ainda mais tão suave e afeiçoado. Praticamente era mais íntimo do que ele chamando seu avô biológico. Nesses últimos dias, Yunti seguiria para a tesouraria no mínimo 3 vezes por dia, e chamaria Xiao Baikal para segui-lo toda vez. Era o mesmo de sempre, ele absolutamente recusava tocar em alguma coisa, e saia logo após reunir os materiais. Senhor, você vê, os ferimentos dos meridianos de meu filho estão se tornando mais estáveis. Eu acredito que com o Senhor aqui, dentro de um mês, todos seus meridianos rompidos serão completamente remendados. Mas os ferimentos nas profundas veias. Posso perguntar o que o Senhor planejou? Nesses 3 dias consecutivos, tudo o que Yunti tinha curado foram os ferimentos no braço e meridianos de Xiao Luosheng, mas nunca tocou nas profundas veias rompidas. Se as profundas veias não pudessem ser curadas, então Xiao Luosheng seria somente um aleijado. E quanto mais isso era adiado, mais difícil era para reparar. Nesse ponto, ele não tinha a mínima dúvida na arte de curar desse Wang Fu Rei doutor gênio, mas vendo que ele ainda não tinha tocado no assunto de lidar com as profundas veias, ele não teve o que fazer mas ficar perturbado dentro de seu coração.
Depois de ouvir as palavras de Xiao Tianan, Yun-Ti concordou levemente, e disse, líder da seita Xiao, eu originalmente queria começar curando as profundas veias em seu braço no primeiro dia. Entretanto, naquele momento Xiao Luosheng me aceitou como seu avô, e se tornou meu neto. Quanto ao assunto das profundas veias, eu terei que considerar algo mais. Considerar algo mais. O que o Senhor quer dizer? O interior do coração de Xiao Tianan moveu-se. Yun-Ti olhou de lado, acariciou sua barba, e disse para Xiao Luosheng com o rosto cheio de gentileza, meu neto, você deseja se tornar um mestre inigualável. Quando ele disse isso, ambos os corações de Xiao Luosheng e Xiao Tianan saltaram violentamente e eles próprios, quase saltaram de excitação. Xiao Luosheng concordou em pânico, eu quero. É claro, eu quero. O neto quer até mesmo quando está sonhando. Yun-Ti concordou lentamente, e disse, olhando para suas profundas veias atuais, seu nível anterior de profunda força deveria estar no 10º nível do domínio profundo nascente, não? Com esse tipo de força, você deve ser considerado bastante bom no mesmo grupo de idade dessa pequena cidade. Entretanto, você tem em torno de um mundo de diferença do nível dos mestres inigualáveis. Eu vi inúmeros jovens fortes em minha vida. Com a mesma idade que você, alguns já tinham até mesmo alcançado o domínio profundo espiritual. E até o domínio profundo da terra. Essas poucas sentenças de besteiras de Yun-Ti fez Xiao Luosheng e Xiao Tianan engasgarem veementemente. Tendo alcançado o domínio profundo espiritual e domínio profundo da terra com idade de 16 ou 17. Alguém assim realmente existe. Isso pode até mesmo ser considerado humano. Isso simplesmente seria um monstro. Restaurar suas profundas veias pode ser considerado uma coisa fácil para mim. Entretanto, você precisará então começar cultivando do domínio profundo elementar. Mas com seu avô aqui, depois que suas profundas veias forem restauradas, existe uma maneira de deixar você pisar diretamente no domínio profundo da terra. As poucas sentenças que Yun-Ti falou depois, foram como minas terrestres que explodiram dentro dos ouvidos do pai e do filho com o sobrenome de Xiao. Isso os fez olharem com suas bocas abertas. 16 anos de idade. Para o domínio profundo da terra direto. Se outro alguém tivesse dito isso, o pai e filho de sobrenome Xiao certamente o considerariam um louco. Entretanto, quem era essa pessoa? Ele era o excêntrico mão de Deus. O notável homem que podia ser chamado de Doutor Gênio número 1 do continente profundo céu. Todas as habilidades que ele tinha exibido nesses dias que passaram, fizeram eles olharem com os olhos completamente abertos. Como suas palavras possivelmente poderiam serem falsas. Xiao Luosheng se sentiu tão abençoado que ele estava à beira de desmaiar. Ele perguntou com seus lábios tremendo, avô, existe realmente tal maneira? O avô aqui parece alguém que faz promessas vazias. Yun-Ti sorriu gentilmente, sob os céus, somente eu sou capaz de conseguir esse método. E para fazê-lo, 2 pré-requisitos são necessários, o primeiro, são profundas veias rompidas, quanto ao segundo. O que é? Xiao Tianan deu um passo à frente e perguntou impacientemente. Para alcançar o domínio profundo da Terra na idade de 16, isso nunca tinha sido visto ou ouvido antes nesse Império Vento Azul. Se isso realmente fosse conseguido, então seu filho Xiao Luosheng, definitivamente se tornaria a pessoa número 1 da geração jovem do Império Vento Azul. Além do mais, isso seria sem precedentes e não haveria ninguém que poderia conseguir isso depois. Apenas por pensar sobre isso, ele ficou fervendo ao ponto de tremer, de cima a baixo. Núcleo de dragão. Yun-Ti respondeu.